No coração da África Austral, onde as savanas se estendem e as planícies se desdobram, está situado o Zimbábue. Este país é o lar de algumas das maravilhas naturais mais incríveis do mundo e, ao mesmo tempo, permanece como um dos destinos menos explorados e compreendidos. Pensando nisso, hoje vamos para solo africano para te apresentar essa nação contando sua história, cultura e curiosidades que, no mínimo, vão te surpreender. Sabia que no Zimbábue foi emitida uma cédula de dinheiro no valor de 100 trilhões? Sabia que no país está localizado o maior lago artificial do mundo? E se eu te contar que nesse país é proibido acessórios eróticos para mulheres, com pena de prisão para quem desobedecer? Situado na porção sudeste do continente africano, você encontrará a República do Zimbábue, uma nação com pouco mais de 13 milhões de habitantes e uma história entrelaçada por diversas culturas, tradições e momentos difíceis. Desde o século XI, a região que agora é o Zimbábue tem sido palco de diversos estados e reinos organizados, além de servir como uma importante rota de migração e comércio. No final do século XIX, os britânicos chegaram em busca de tesouros, desencadeando uma ocupação que se desdobrou em uma guerra prolongada, onde os habitantes locais não conseguiram resistir. Os colonizadores europeus acabaram estabelecendo-se nas melhores terras de cultivo. Essa era de domínio persistiu até 1923, quando a colônia passou diretamente para as mãos do governo inglês. Já as décadas de 1960 e 1970 foram marcadas por uma busca fervorosa pela independência, liderada por organizações como a União Nacional Africana de Zimbábue e a Frente Patriótica do Zimbábue, que pavimentou o caminho para a independência em 1980, quando o país abraçou novamente o nome Zimbábue, uma expressão que significa Casa de Pedra. Com a conquista da liberdade, Robert Mugabe, que antes era o ícone da luta pela libertação nacional, assumiu o papel de primeiro-ministro e, posteriormente, presidente em 1987. No entanto, ao invés de fortalecer a liberdade do país, ele a restringiu e, à medida que centralizava o poder e expandia sua autoridade, Mugabe encerrou o sistema parlamentar, instaurando um regime com inclinações ditatoriais. Na virada do século, a economia do Zimbábue entrou em um declínio rápido. A implementação da reforma agrária por Mugabe, que expulsou os fazendeiros brancos, substituindo-os por agricultores negros, teve um impacto devastador. Muitos desses novos agricultores não tinham experiência ou treinamento adequado, resultando em uma queda de 45% na produção de alimentos, uma acentuada redução na atividade fabril e um alarmante índice de desemprego de 80%. Nesse cenário, a economia enfrentou desafios crescentes no início dos anos 2000. Corrupção, má gestão e fatores macroeconômicos globais contribuíram para dificuldades crescentes, impactando negativamente a qualidade de vida da população. Para se ter uma ideia, a inflação atingiu um inacreditável 231 milhões por cento apenas no primeiro semestre de 2008. Sim, você ouviu bem. A economia do país estava completamente fora de controle, com uma taxa de desemprego rondando os 80%, e as necessidades básicas da população estavam longe de serem atendidas. Essa crise levou a uma situação surreal. A moeda local começou a perder valor mais rápido do que as pessoas podiam acompanhar. O governo se viu obrigado a imprimir notas com valores absurdos. No primeiro semestre, o país teve notas de 10 milhões e até 100 trilhões de dólares zimbabuanos. Parece muito dinheiro, não é? Mas, na realidade, naquela época isso equivalia a apenas 30 dólares.
E sabe o que ainda chama mais atenção? É que em 2015, a mesma nota valia aproximadamente 40 centavos de dólar. Em 2017, uma combinação de pressão popular e intervenção militar resultou na renúncia de Robert Mugabe. O país entrou em um período de transição política, testemunhando a formação de um governo de unidade nacional e a eleição de um novo presidente. Atualmente, Zimbábue enfrenta desafios significativos, mesmo possuindo uma riqueza potencial notável. Com solos férteis propícios para a agricultura, o país cultiva uma variedade de produtos, incluindo milho, tabaco, algodão, café, cana-de-açúcar, entre outros. Além disso, a mineração é uma atividade econômica crucial, graças às vastas reservas de ouro, níquel, amianto e outros minerais. Apesar desse potencial econômico, o Zimbábue enfrenta uma série de problemas, tanto econômicos quanto sociais e políticos. A maioria da população vive abaixo da linha de pobreza, com menos de $1 por dia. Mais de 40% dos zimbabuanos sofrem com a subnutrição e uma parcela significativa da população é afetada pelo vírus HIV, contribuindo para uma expectativa de vida baixa, situando-se em apenas 47 anos. Por ser um país ainda jovem, o Zimbábue é um destino que pouco a pouco começa a ganhar a atenção de turistas que planejam uma viagem à África. E quem decide incluir esta nação em seu tour africano não se arrepende. O país é uma terra cheia de maravilhas que vão desde cenários com pedras enormes a cidades tranquilas, montanhas exuberantes e rios que são vitais para a vida selvagem e humana. Iniciamos nossa jornada pela capital, Harare, onde se pode mergulhar na rica cultura local, explorar museus históricos e aproveitar a vibrante vida noturna. Já no sul do país, o Parque Nacional de Matobo também se destaca, mas não pela vida selvagem. São as formas rochosas de granito, chamadas copes, e os vales que formam as colinas que chamam a atenção. Os copes surgiram há bilhões de anos e ganharam um formato atual, tanto pelo processo de erosão ao longo do tempo, quanto pela interferência humana. É curioso, pois parecem enormes bolas de granito prestes a rolar a superfície afora. Para os amantes da natureza, uma visita ao Parque Nacional de Hwengue é imperdível. Sendo a maior reserva natural do país, abriga uma ampla variedade de animais e proporciona algumas das melhores oportunidades de observação da vida selvagem do continente africano. Se você busca uma experiência verdadeiramente impressionante, a apenas 3 quilômetros a sudoeste de Livingstone está o setor de vida selvagem do Parque Nacional Mozio-Atúnia, conhecido por sua população de rinocerontes brancos. Devido à ameaça de caça predatória, os rinocerontes são protegidos por equipes armadas 24 horas por dia. Um destaque notável em termos de parques é o Parque Nacional Manapus, declarado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Sem dúvida, é o mais remoto e selvagem entre os parques dessa lista. No Manapus, você pode desfrutar de encontros extremamente próximos com zebras, crocodilos e, com sorte, leões e leopardos. Já outro passeio imperdível é ao Lago Kariba, o maior lago artificial do mundo. Quando foi represado para a construção de uma hidrelétrica, os animais foram realocados para outras áreas de preservação. Atualmente é possível navegar pelo lago e admirar a vida selvagem nas margens, com a presença de elefantes e girafas. No entorno do lago, você pode optar por se hospedar em casas flutuantes e desfrutar de atividades como caiaque. Se a história e a arqueologia lhe agradam, então a antiga cidade do Grande Zimbábue, Patrimônio Mundial da Unesco, é uma visita obrigatória.
As enormes estruturas de pedra que datam do século XI contam a história de uma civilização que floresceu nesta terra. Finalmente, nenhuma viagem ao Zimbábue estaria completa sem uma visita às Cataratas de Vitória. Uma das maiores e mais espetaculares quedas d'água do mundo. Tribos que habitavam a região chamavam as Cataratas de Vitória Falls de Mose ou Atúnia, a fumaça que troveja, por conta da nuvem de água que sobe e pelo barulho que pode ser ouvido a 40 quilômetros de distância a partir da queda d'água. Lá você pode fazer um passeio de barco, nadar na piscina do diabo ou até mesmo experimentar bungee jumping para os mais aventureiros. Mas não se trata apenas dos lugares. Trata-se também das pessoas. A essência do Zimbábue reside na hospitalidade calorosa de seu povo e em suas ricas tradições culturais. A culinária local também é algo que você não vai querer perder. Experimente o sadza, um prato de milho tradicional, ou o biltong, uma carne seca popular. Caso você queira experimentar algo mais exótico e diferente, existe o mopane worm, uma carne de lagarto que é frequentemente servida em festas. E já que falamos em algo diferente, se você acha que comer carne de lagarto e ter uma nota de 100 trilhões se encaixa nessa categoria, espere até conhecer uma das proibições mais peculiares, se é que podemos chamar assim, que com certeza vai te causar espanto. Nesse país, uma lei curiosa e controversa está em vigor e proíbe o uso de brinquedos sexuais femininos. Eu sei que em pleno século XXI, algo desse tipo, especialmente no cenário atual, onde cada vez mais as mulheres ganham espaço, parece meio inacreditável, não é mesmo? Mas pode acreditar, no Zimbábue isso existe. Parte da Lei de Censura e Controle de Entretenimento torna ilegal a importação ou posse de brinquedos sexuais, uma vez que são considerados indecentes ou obscenos e prejudiciais à moral pública. Dessa forma, possuir brinquedos sexuais pode colocar uma mulher na cadeia, e a prova de que a lei é aplicada ativamente surgiu quando recentemente 2 mulheres foram presas por causa desses acessórios. Uma delas administrava um negócio online que vendia os produtos e oferecia conselhos sobre seu uso. Ela passou 2 semanas detida e foi condenada a 6 anos de prisão ou 640 horas de trabalho comunitário não remunerado. No entanto, essa proibição tem gerado muita controvérsia e discussão. Por um lado, os defensores da lei afirmam que é necessário proteger a sociedade da imoralidade e preservar a decência pública. Eles acreditam que a presença de brinquedos sexuais pode levar a um declínio nos valores morais e à depravação. Por outro lado, organizações de direitos humanos e direitos das mulheres acreditam que é um ataque à liberdade individual e que a decisão de usar ou não esses brinquedos deve ser uma escolha pessoal, além de argumentar que se tais acessórios fossem vendidos para o público masculino, a lei já estaria revogada há muito tempo. E nesse contexto você deve estar se perguntando: que imoralidade ou indecência o uso desses acessórios podem oferecer a uma sociedade? Até porque, como diz o antigo ditado, o que acontece no quarto entre 4 paredes não é problema de ninguém. Mas o problema é que em grande parte do continente africano, o calo é um pouco mais dolorido. O Zimbábue, como muitos lugares, ainda enfrenta desafios sociais, especialmente em relação às mulheres. A sociedade é, em geral, conservadora e patriarcal, o que significa que as escolhas das mulheres em várias áreas, como casamento, contracepção e até mesmo a roupa que escolhem vestir, são muitas vezes limitadas e examinadas. Mulheres divorciadas e mães solteiras muitas vezes enfrentam preconceitos e são consideradas como parceiras indesejáveis para os homens. Além disso, há uma visão tradicional de que o ato sexual é mais para o prazer dos homens, tendo em vista que para as mulheres esse ato é apenas para a procriação.
Portanto, para os homens, é inconcebível que mulheres busquem sua própria satisfação, e isso resulta em censura e condenação. Ao que tudo indica, parece que há uma mudança de cenário em relação a essa questão. Mulheres no país estão começando a desafiar as normas sociais, e um exemplo notável é uma mulher que decidiu processar o Estado na esperança de revogar a lei. Essa ação faz parte de um movimento mais amplo em que as mulheres no Zimbábue expressam seu cansaço em relação à opressão que enfrentam e buscam maior liberdade e igualdade. Mas você já conhecia esse país incrível e suas particularidades? Conta pra gente o que mais te surpreendeu nos comentários. E se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, dar aquela curtida e compartilhar o conteúdo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!